Livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 39. Quem achou, diga amém. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Diga comigo, o preço de uma chamada missionária. Para a quantidade de irmãos e irmãs que temos aqui está fraco. Vamos lá, 1, 2, 3, diga, o preço de uma chamada missionária. Aqueles que puder tomar assento, assim faça. Meu querido mestre pastor Gilvan Rodrigues, Deus lhe abençoe. Muito obrigado pelas suas intercessões. Missionária irmã Ináurea, Deus abençoe a senhora. Sempre sendo pessoas que intercedem por mim. Pastor Vanderlei Castelhano, pastor Jean Porto, Deus te abençoe. Senhoras e senhores, acabamos de ler a palavra do Senhor nosso Deus. E é bem verdade que esta palavra, ela permeia o nosso coração e faz com que nossas almas se tornem ampla, feliz e aberta pela concessão do Espírito Santo. O capítulo de número 2, versículo de número 39, do livro de Atos, o livro o qual conta o início da história da igreja primitiva. Houve um dia que uma grande promessa foi dada à igreja do Senhor. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ora, um dos discípulos foram encarregado, recebeu a responsabilidade de ministrar a unção de Deus e levar o rebanho do Senhor a entrar em uma dimensão sobrenatural. Tal homem, por nome de apóstolo Pedro, foi escolhido por Deus para fazer parte desta tarefa tão poderosa. A Bíblia diz no capítulo 2 do livro de Atos que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Passados-se 10 dias, 500 irmãos tinham sido evangelizados. Mas desde o primeiro dia até o 10º dia, 380 pessoas desistiram, retrocederam, largaram o irmão Pedro, o pastor Pedro, com simplesmente 120 irmãos, uma pequena congregação. E todos estavam felizes, todos estavam pasmos e no mesmo instante, atônitos, querendo descobrir o que haveria de acontecer. O outro Consolador haveria de ser manifestado. E no capítulo 2, Lucas escreveu, Atos, ele disse que de repente veio do céu, como de um som, de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Foi naturalmente o batismo com o Espírito Santo. O idioma do céu foi manifestado de forma esplendorosa na vida dos irmãos. Ao dar a manifestação do Espírito, críticos de todas as cidades, nações e vizinhas que estavam presentes, começaram a aguçar suas críticas e diziam que eles estavam embriagados. Outros tentavam questionar acerca das línguas estranhas que entre eles eram manifestadas e nada descobriram. Ora, algo me chama a atenção, algo me toca, algo me envolve. Assim como você já leu em sua casa, assim como eu também já li esta noite, um homem por nome de Pedro, que outrora era um homem covarde, um homem por nome de Pedro, que outrora tinha um corpo aberto. Da mesma forma que ele recebeu o Espírito Santo, ele recebeu um dia a visita de Satanás em seu corpo, e Jesus teve que repreender a esfera diabólica. É por isso que quando ele foi ao templo para guardar o outro Consolador, apenas 120 crentes ficaram com ele. 380 pessoas desanimaram, desistiram, porque ninguém dava mais crédito a ele. Ninguém acreditava que aquele covarde que negou o Senhor 3 vezes teria a capacidade de, no meio de uma inúmera multidão, poderia abrir sua boca e falar alguma palavra. Mas a unção que desceu sobre ele, a graça que foi manifestada nele, o poderio do Espírito que adentrou nele, fez com que uma força sobrenatural, algo divino, algo que o homem não tem como explicar, surgisse dentro do seu interior.
E quando 380 estava do lado de fora dizendo: quero ver se o pastor Pedro terá coragem de abrir sua boca e falar alguma coisa. Queremos ver se o pastor Pedro terá ousadia de abrir os seus lábios e defender a crença de Cristo Jesus. Automaticamente é manifestada. Quando todos pensam que ele vai desistir, ele estende seus dois braços e com muita autoridade ele levanta as suas mãos e ele diz: senhoras e senhores, olhai para mim. Todos se pasmam, todos ficam atentos, querendo descobrir qual seria a reação do pastor Pedro. E ele diz assim: isto que vocês estão vendo foi nada mais dito pela boca do profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visão. E tem mais, isto que está acontecendo foi uma promessa dada aos que estão de longe e aos que estão de perto, e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Dentro do texto eu quero vasculhar a Bíblia Sagrada e falar sobre um preço de uma chamada missionária. Quando eu falo sobre preço, eu estou falando de chamada. A Bíblia fala sobre 3 tipos de chamada. A primeira chamada é para a salvação. Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estás cansados e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Chamada para a salvação. A segunda chamada é para o ministério. Jesus Cristo, pela boca de Paulo, disse que a uns deu Deus, a pastores, apóstolos, a ensinadores, a doutores e a profeta. A terceira chamada está baseado na sentença eterna, quando o Senhor Jesus decretar a condenação dos rebeldes para morar com o diabo e os seus anjos no inferno. A igreja recebeu a chamada missionária. Pastor, o senhor está falando que existe chamada missionária, sim, mas ninguém poderá ser chamado sem que entenda que existe um preço a pagar. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus deve entender que a obra do Senhor, a chamada do Senhor, existe um preço a pagar. Não existe sucesso sem sofrimento, não existe glória sem pedra, não existe alegria sem primeiro tristeza, não existe trono se não houver engano, sedução e calúnia, não existe riqueza se não houver pobreza, não existe resultado principal se não houver um resultado negativo. Todo grande homem de Deus que tiver um grande sucesso na sua vida, seja homem ou seja mulher, pagaram um preço caro, preço de sangue, preço de dor. Alguns deram a sua vida em prol da obra do Senhor. Vamos começar pelo um preço de renúncia. Vamos falar um pouco de renúncia. Livro de Gênesis, capítulo 12. O Senhor disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você me diz, o que é renúncia? A primeira renúncia é pessoal. Disse Deus a Abraão: sai da tua terra. O Senhor pediu para Abraão tomar uma atitude própria, uma escolha própria. É a renúncia da sua vida. A segunda renúncia é a renúncia espiritual. Deixar o mundo, deixar o pecado, deixar o engano, deixar a mentira. Além de tudo, o pai de Abraão era um grande fabricador de deuses. Então, falando de religião, Abraão fez uma renúncia no mundo espiritual. A terceira renúncia é a renúncia dos seus bens. O que é renúncia? É deixar os seus bens. No original, a palavra renúncia significa deixar aquilo que você ama. A palavra renúncia significa abandonar aquilo que você mais gosta, pastor Reuel. A palavra renúncia significa se afastar daquilo que faz parte de você. A palavra renúncia está ligada ao que você mais tem de prazer, significa renúncia. Então isto logo está dizendo perdas. Isto logo está dizendo se retirar daquilo que gosta. Ninguém quer perder. Todos nós nascemos para ganhar. Todos nós temos a natureza de conquistar, mas queremos ir adiante, queremos chegar mais além. Se eu fosse Deus neste momento, na mentalidade de Deus, eu entraria dentro da mente de cada um aqui hoje e diria para você: o que te basta ou o que se tem? E você me diria: pastor, eu sofri tantas perdas, sofri tantos danos nesses últimos dias, eu estou renunciando tantas coisas, pastor, por causa da obra do Senhor. Este é o preço da chamada. Não é só eu que renunciei,
Não é só você, pastor Djalma, que renunciou. Não, grandes homens de Deus renunciaram. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Moisés renunciou à grandeza, à riqueza, ao trono do Egito, em prol do resgate de Israel. Você lembra do apóstolo Paulo, que renunciou à lei de fariseu, à faculdade? Paulo renunciou à escola, renunciou à glória. E Paulo, ele faz com que tudo se volte a ele no ato da renúncia. Renúncia é largar de lado, renúncia é abandonar. Mas vale a pena renunciar por amor a uma chamada. Vale a pena renunciar por uma vocação do ministério. Existem pessoas que não têm coragem de renunciar, mas existem outros que estão dizendo: Deus, me dá apenas uma oportunidade que eu vou renunciar. Dá-me uma chance que eu quero renunciar. Eu me recordo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo de número 57 a seguir. A Bíblia diz que um grupo de 3 jovens sonhadores se aproximaram do Senhor. A fama de Jesus espetacularmente estava espalhada. E um grupo de jovens disse assim para o Senhor: Senhor, te seguirei aonde quer que tu fores. Disse Jesus: as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar sua cabeça. Aquele rapaz fechou seu rosto, sonolento, foi embora, porque ele imaginou que para seguir a Jesus, na fama que Jesus estava, era agarinhar bens para si, agarinhar riqueza, agarinhar peças preciosas ao seu lado direito. E era exatamente o oposto. Então ele entendeu que Jesus era um aventureiro. Ele abandonou o ministério. O segundo olhou para Jesus e disse: eu te sigo onde quer que tu fores, mas permita primeiro enterrar meu pai. A palavra sepultar o pai, ela tem 3 significados. O primeiro significado da palavra sepultar o pai: quando um filho ficava na idade superior e seu pai envelhecia, seu pai procurava um sumo sacerdote ou um juiz chamado de Nazireu, pegava toda a sua herança e dava o seu filho mais velho. A partir daquele dia, o nome do pai era significadamente transformado em sepultar. O filho mais velho governava e o pai dava toda a linhagem. Sepultar. O segundo significado, sepultar o pai, está se referindo à vida humana do homem. Deixar todo o seu orgulho, toda a sua torpeza, toda a sua ignorância e sepultar nas mãos de Cristo. Mas entenda, o terceiro resultado de sepultar está falando de projetos e de sonhos. Entenda, se existe alguém que está mais interessado em você do que a sua própria família, do que o seu próprio pai, se existe alguém que está interessado em você mais do que seu irmão, mais do que a sua esposa, se existe alguém que está interessado em mim e você mais do que seu noivo, sua noiva e seu namorado, se chama o Senhor Jesus. E quando Ele chama alguém para a sua obra, Ele se responsabiliza pela chamada, por aquele que Ele chama. E não adianta o diabo dizer que ele não vai se responsabilizar, que ele não vai cuidar, porque isso é a maior mentira que o diabo já lavrou dentro das tábuas do inferno. Aquele que recebe a chamada de Deus, por Deus é cuidado, por Deus é amparado, por Deus é seguro, por Deus é completamente protegido. Ele não é abandonado. Eu acredito, porque isso é uma veracidade da Bíblia. Quem renunciou por amor a uma chamada, quem renunciou por amor à obra de Deus, não tem o que perder. E tem mais uma verdade: mais tem Deus para dar do que o diabo para tomar. Se você acredita, levante a sua mão e dê glória para Jesus de Nazaré. Se o Senhor te chamou, se o Senhor te convocou, levante a sua cabeça e entenda que é propósito. Eu me recordo que quando o Senhor decretou a Elias uma ordem, para que Elias fosse até Eliseu e transformasse Eliseu em profeta em seu lugar. Eliseu tinha uma grande junta de boi, era um grande fazendeiro, era um pecuarista, agricultor da terra. Mas Eliseu renunciou porque acreditou na chamada de Deus. E a renúncia de Eliseu fez com que ele se transformasse, dentro de poucos anos, um dos maiores profetas que a humanidade já conheceu. Pague preço hoje, sofra hoje, chore hoje, padeça hoje. Não lamente a chamada que o Senhor colocou na sua vida, mas não se importe com o tipo da chamada. Tudo que Deus lhe prometeu está para acontecer na sua vida. Mesmo que alguém queira ou não queira, mesmo que alguém acredite ou não acredite, mesmo que alguém goste ou não goste, mesmo que alguém diga que não é ou não é, você não deve satisfação a ninguém. Quem te chamou é poderoso para se responsabilizar pela chamada na tua vida.
segundo preço de uma chamada se chama zombaria. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus deve pensar e meditar e entender que tem que enfrentar a zombaria. Pastor, o que é zombaria? Zombaria vem depois de uma renúncia. Quem não entende a renúncia, zomba, debocha, faz anarquia, dá risada de tudo que você renunciou. Mas é porque a fé dele não alcança o tamanho da grandeza da fé que Deus lhe deu. A visão dele é curta, é pequena. E você está entendendo que dentro de poucos anos algo vai mudar na sua vida. Qual é o homem de Deus que não já passou por zombaria, hein? Qual é o homem de Deus que não passou por anarquia? Você lembra de Eliseu? A Bíblia diz que o profeta Elias fez uma promessa a Eliseu, dizendo: eu te darei a capa conforme o teu pedido, se me vires ser tomado pela tua cabeça. E quando o anjo do Senhor e os carros de fogo carregam Elias para a eternidade, a capa de Elias é portada sobre as mãos de Eliseu. E Eliseu vai dar continuidade ao ministério de Elias. E diz a Bíblia que o profeta Eliseu vai em direção a Betel. E quando Eliseu vai em direção a Betel, não se sabe, mas alguém questiona. A Bíblia aparenta 42 jovens, rapazes novos, que começam um cântico de zombaria. Isto tudo indica que são jovens e eram filhos de profeta. Ora, quando a Bíblia diz que eram filhos de profeta, a Bíblia está dizendo que alguém que fazia parte do ministério de Elias não se satisfez com o que Elias entregou na mão de Eliseu. Então normalmente fizeram assim: já que não podemos dar cara a bater a Eliseu, porque pode complicar ao nosso lado, se Eliseu nos vê zombar dele, com a capa de Elias e com a autoridade que Elias ortogou a ele, isso aí pode complicar para a nossa vida futuramente. Então vamos incitar os nossos filhos, vamos fazer com que eles vão até a casa de Betel. E quando eles veem Eliseu subindo com a capa nas costas, Eliseu sorrindo: oi irmão, quem não quer carregar a capa de Elias? Eliseu todo contente, Eliseu regozijando. Então vocês começam um coro e zomba dele, faz com que ele se sinta humilhado. E a Bíblia diz que quando Eliseu está subindo para Betel, 42 faz um cântico, e ali tinha tenor, contralto, baixo e etc. E eles começaram a dizer: sobe calvo, sobe careca, sobe calvo, sobe careca. Mas o que me chama a atenção, que aqueles jovens tinham sido induzidos por alguém que por trás determinou. Existem pessoas que não têm coragem de falar do seu rosto. Existem pessoas que não têm a capacidade de desabafar aquilo que ele sente na sua cara. Então ele, por ser um ignorante, ele incentiva alguém para que este alguém seja o terceiro a inflamar a sua alma. E se você não vigiar, você vai terminar se aborrecendo, você vai perder toda a sua habilidade e a sua estabilidade. O que é que os zombadores querem? Tirar você da paciência que Deus lhe colocou. Uma vez você irritado, você não prega bem. Uma vez você irritado, você não canta bem. Uma vez você irritado, você não vai administrar bem sua empresa. Uma vez você irritado, você não vai dirigir bem seu carro. É psicológico, isso aí é natural. Então as pessoas vão zombar. Só que quando eles pensaram que Eliseu ia simplesmente se aborrecer, Eliseu tirou em direção a Betel, porque quem acredita na chamada não deve satisfação a quem está aborrecido. Se você gostou, amém. Se não gostou, engole de goela abaixo, porque Deus já chamou e acabou. É fim de papo, não tem ideia. E a Bíblia diz que naquele momento o Senhor entrou em Eliseu e ele estendeu suas mãos. E quando Eliseu estendeu suas mãos, ele amaldiçoou. E Deus mandou 2 agentes naturais de carne, chamados 2 ursas. E elas mataram 42 jovens que zombaram de Eliseu. Para zombador, Deus tem ursa para matar. Para zombador, Deus já tem a sentença para matar. Não se preocupe, porque alguém está zombando da sua primeira gravação. Qual é o cantor que não foi zombado no seu primeiro CD? O primeiro não é fácil. A gravação não é boa, parece que se grava até em fundo de quintal. O maestro não dá uma boa atenção porque você ainda não tem nome. Então pega uma guitarrazinha, um contrabaixo, uma bateria tipo lata, põe no seu CD e faz com que você pague preço. E ninguém quer escutar. E quando escuta, as pessoas dão risada e dizem assim: Deus tem misericórdia desse cantor. Começo de pregador também não é fácil, existe zombaria, porque você não tem um autocontrole didático, um autocontrole mental. A sua exegética bíblica é completamente um pouco falida. A sua inteligência é complexa porque você não tem o domínio da hermenêutica.
Então aqueles que são doutores, teólogos, aqueles que são metidos a catedrático, eles sentam numa cadeira e se acham como se fosse o Rei da Glória, e começam a julgar a sua palavra, se você fala bem, se você fala mal, se você vai falar muito R ou muito S, como se palavras bonitas manifestassem a unção de Deus e a glória de Deus, como se anel pregasse, gravata pregasse ou terno pregasse. Deus não está preocupado com a sua beleza, com a sua dinâmica, com o seu bom raciocínio. Pega o teu raciocínio, fica com ele. A igreja não depende da tua habilidade, a igreja depende do poder e da unção. Talvez você me pergunta e você diz: pastor, Jesus Cristo passou por zombaria. Você nunca vai ver o pastor Adeildo pregar alguma coisa e não provar dentro da Bíblia. No capítulo 11, segundo escreveu o evangelista Lucas, a partir do versículo 14 em seguir, a Bíblia diz que a fama de Jesus e o seu ministério crescia. E quanto mais a fama do Senhor crescia, pessoas também cresciam a lhe aborrecer. A fama incomoda, a glória incomoda, o sucesso incomoda, principalmente aqueles que têm inveja, aqueles que querem ver seu fim, aqueles que torcem pela sua desgraça. Pastor, na igreja não tem isso. Se não tivesse eu não pregaria, porque eu fui pastor de igreja há 14 anos. E não tem mais que não possa falar do que eu, que tenho tanta experiência própria dentro da igreja. Pessoas que querem ver você parar e estacionar. A Bíblia diz que Jesus tirou o demônio de um rapaz surdo e mudo, entenda, ele tirou o demônio. E quando ele tirou o demônio daquele rapaz, Jesus estava dentro de Cafarnaum. Jesus nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, e o seu sonho maior era continuar ou começar o ministério dentro de Cafarnaum. Cafarnaum, uma cidade a qual ele explorou os grandes milagres históricos. E ele começa a expulsar demônio, curar paralítico. Os fariseus que não têm essa mesma graça, os fariseus que não têm esse mesmo poder, os fariseus que não têm essa mesma autoridade, ficaram infectados de ignorância. Normalmente é assim: quem não tem raiva de quem tem, e normalmente quer parar quem tem, faz de tudo para ver se te mata. Então os fariseus criaram uma teoria: vamos abafar. Como é que vamos abafar esse sucesso? Todos o amavam, todos gostavam demais do Senhor. E por fim das dúvidas, aqueles de longe e de perto vinham para lhe adorar. Então eles criaram uma teoria: esse que tira demônio é o próprio demônio em carne chamado Beelzebu. E eles fizeram outdoor, colocaram placas nas ruas, para que o povo entendesse, lavagem cerebral. Vamos pôr na mente do povo que isso não é de Deus. E eles odiavam quando Jesus dizia que era o próprio Filho de Deus. Eles ficavam nervosos quando Jesus curava no sábado. Então disseram que Jesus era o próprio Belial. Ora, isso é uma crítica baixa. Isso aí se chama golpe baixo. Normalmente essas pessoas, eles sofrem de inferioridade. Fariseu sabe pregar, mas é aquela mesma ladainha, todo dia a mesma coisa. Fariseu tem sabedoria, mas todo dia aquele pão com arroz, farofa seca. E o povo é sábio, e nada melhor do que a igreja para responder. A igreja gosta de coisas novas que vêm do céu, coisas preciosas, pérolas divinas, algo celestial que vem direto do trono da graça. Então disseram que Jesus estava endemoniado. Pega na mão do teu irmão que isso aqui vai virar uma panela de pressão. Aleluia. Pega na mão do teu irmão, diz assim para ele: quanto mais unção o Senhor te der, mais o inferno ficará enfurecido com o teu sucesso. Será natural. Agora escute para mim que eu quero fazer você entrar em uma dimensão sobrenatural. A Bíblia diz que ele tirou demônio. Tirando o demônio, quem vai se assanhar? O inferno. E o mundo do inferno é inferior ao mundo de Deus. O mundo do inferno é um mundo pequeno. Então o diabo vai entrar no mundo dos homens. Homens vazios, homens que não têm Deus. Aquele que dá lugar a Deus, Deus usa. Aquele que dá lugar ao diabo, Deus dá lugar. O diabo entra nele. Eu costumo dizer que se o crente ficar de mente vazia, a mente dele pode se tornar uma arma poderosa para o diabo entrar, usá-la.
O diabo usa pessoas de dentro da nossa casa, da nossa igreja, do nosso púlpito, do nosso rebanho, para tentar nos atacar. Você me diz, mas isso pode ser? Pode ser. Essas pessoas não oram, não jejuam. Essas pessoas não se ocupam na obra de Deus. Crente que ora não tem tempo de fazer fofoca. Crente que jejuma não tem tempo de mentir. Crente que tem uma vida consagrada não tem tempo de fazer focinhada para alguém, não. Essas pessoas são desocupadas, templos de demônios, pessoas que usam a boca e deixam o diabo usar. Então ele permite que o diabo entre na sua boca e ele começa a falar mal de A, mal de B, mal do pregador, mal do cantor. Não gostei desse, gostei daquele. Pastor fulano pregou mais, pastor ciclano pregou menos, cantor Beltrano cantou mais, cantor ciclano cantou menos. Eu não vim aqui para você colocar nota na agenda, não. Deus usa quem quer, levanta quem quer, como quer, Ele faz. Estão zombando de você porque sabe que perderam o trono para você. Estão zombando de você porque sabe que o tempo dele passou e chegou ao céu. Estão zombando de você porque sabe que a casa caiu para ele e não caiu para você. É teu tempo. Levante a mão para adorar. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Se tem alguém do seu lado que não gostou, é problema dele. Manda esse invejoso procurar a sepultura. Você não vem brincar de crente, você vem para adorar, para adorar, para adorar. Pastor Adeildo, qual é o outro preço da chamada? Terceiro, passará pela discriminação. O senhor tem certeza que homens de Deus passaram pela discriminação? Com certeza. Existem 3 tipos de discriminação. A primeira discriminação é racial. Durante anos e milhares de anos, negros foram massacrados pelos brancos. Desde o período do silêncio entre Malaquias e Mateus, que é chamado período escuro de 430 anos, é o período da discriminação racial. A segunda discriminação é cultural. A cultura passa por discriminação. Cidades, estados, países de primeiro mundo discriminam países de terceiro e de quarto e quinto mundo. Discriminação. A terceira discriminação é preconceito humano. O que é preconceito humano? É a forma de ser. Ninguém pede para nascer doente. Ninguém pede para nascer escuro ou claro. Ninguém pede para nascer com defeito. Mas o ser humano tem uma autocrítica simplesmente com aquilo que ele enxerga. E às vezes existem pessoas que enxergam errado, pessoas que olham errado. Capítulo 9, segundo escreveu o evangelista João, conta-se uma história de um pobre cego.
Os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, quem pecou? Seu pai ou sua mãe, para que ele nascesse cego? Jesus toma dor daquele homem, porque no Antigo Testamento era assim. Israel, quando estava de bem com Deus, os filhos não nasciam com defeito. Mas quando Israel pecava e transgredia a lei do Senhor, havia uma maldição que atingia até a 4ª geração. Então os filhos nasciam cegos, mancos, aleijados e ressecados. Até que Jesus nasceu para desfazer de toda a natureza pecaminosa e esmagar o elo do diabo com o homem. Então, numa casa que tivesse uma criança enferma, a mãe, dia de sábado, não saía de dentro de casa, e o seu pai ia ao templo clamar ao Senhor. Se em uma casa nascesse alguém defeituoso, os parentes abandonavam. Sabe por quê? Quando você lê a história do paralítico de Cafarnaum, do tanque de Betesda, a Bíblia diz que Jesus vai até o tanque, e o tanque era assim, tinha 5 alpendres. Lá tinha cegos, mancos, ressecados e aleijados. Mas você não vai encontrar lá leprosos, nem quem tinha uma hemorragia de sangue. Esses 2 atos eram atos reprováveis por Deus. Quem era leprosos tinha que ser excomungado da cidade. Não podia se aproximar da cidade a não ser pelo lado de fora do muro. Quem tinha uma hemorragia, igualmente aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue, não podia se aproximar também da cidade, porque era um ato de perjúrio diante dos sumos sacerdotes. Isso era uma grande discriminação. As pessoas te julgam pela aparência, pela maneira que você é, pela maneira que você deixa de ser, pela roupa que tu veste, pela comida, pelo teu carro e pelo teu calçado. E se tu tem um carro que não é um carro zero, eles abrem a boca aleatoriamente e dizem que isso é maldição. Eu quero dizer para você que vivemos numa vida de luta e peleja, e circunstâncias vamos atravessar todo dia. Tudo sucede igualmente a todos. Jesus abraçou aquele cego e disse: ninguém pecou, nem seu pai nem sua mãe pecou. Eles ficaram assustados porque já encontraram um defeito na família. Existem pessoas que têm facilidade de procurar um defeito em mim, um defeito em você, só que ele não consegue enxergar o defeito que ele tem. Não entendo, não sei porque ele vê tanto defeito em fulano, defeito em Beltrano. Ele é tão santo, ele é tão justo, ele é tão puro que já está entrando no céu de orelha e tudo. Cuidado, irmão, vigia. Somos iguais, irmãos, temos a mesma graça que o Senhor nos deu. Jesus Cristo abraça o cego e diz: ninguém pecou, nem seu pai nem sua mãe pecaram. Ele nasceu cego para que nele se manifeste as obras do Senhor. Agora balance o ombro do seu irmão, mas balança gostoso. Diz assim para ele: nem tudo é pecado, irmão. Fala para ele: nem tudo é pecado. Diz assim para ele: este meu problema, profetiza, diz: esse meu problema é para se manifestar na minha vida a glória do Senhor. Isto é, e se você crê que isto é verdade, eu quero pedir para você sair do chão e pisar na cabeça da serpente. Adora! Ginásio, lá na rua, nas avenidas, aonde tiver um crente que acredita na poderosa, receba o sobrenatural. Abra as mãos e agarra, 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 agarra. Senhoras e senhores, Jesus Cristo passou pela discriminação. O filho de Maria, o filho de José, o Criador da eternidade, passou por discriminação. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, a Bíblia diz que Jesus estava montando
ministério dos discípulos e dos homens para a obra missionária. E o Senhor resolveu ganhar um jovem pescador, irmão de um grande ganhador de alma, que era obreiro da igreja de João Batista. Seu nome se chamava André. André descobriu que João pregava acerca do Senhor. Então André resolveu automaticamente pedir permissão a João e congregar no ministério de Jesus. Quando André entrou no ministério do Senhor Jesus Cristo, André se alegra pelos estupendos milagres e diz para Jesus que tem um irmão encarregado de pesca, cujo nome se chama Pedro. Então Jesus vai e chama Pedro para o ministério. Pedro se alegra e diz para Jesus que tem um comparsa por nome de Felipe. Jesus Cristo vai e chama Felipe para a obra missionária. Felipe fica feliz por André ter ganhado Pedro e Pedro ter lhe ganhado. Então disse Felipe a Jesus Cristo: eu tenho um amigo cujo nome se chama Natanael. Ele é formado em filosofia, catedrático na lei dos judeus, e eu te peço que tu vá até ele e chame ele para a obra missionária. A Bíblia diz que de caminho às margens do mar da Galileia vai Jesus em busca de Natanael. Naqueles dias a Bíblia diz que Felipe, gritando na rua, ele dizia: Natanael, Natanael, havemos achado o homem a quem Moisés dele falou e os profetas profetizou. Quando Natanael saiu debaixo da figueira com sua mão estendida, ele disse: porventura, quem é este homem? Disse-lhe Felipe: Jesus Cristo de Nazaré. Para quem não sabe, Nazaré era uma cidade que carregava o jugo de maldição. Nazaré era o maior centro de prostituição. Nazaré era o maior centro de rebeldia. O maior ódio dos fariseus era porque os habitantes de Nazaré não quiseram estudar na escola judaica. Jesus, o Filho de Deus, está vindo de Nazaré. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Chega mais perto, filhinho. Tira a prova. O negócio não é perguntar, o negócio é se aproximar. O negócio não é falar, o negócio é tocar. O negócio não é abrir a boca, o negócio é sentir. Vem pra mais perto. Chega mais perto. Quando Natanael se aproximou de Jesus, Jesus Cristo disse: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Jesus tão meigo, Jesus tão bondoso, esperando palavras suaves. O ignorante Natanael abriu a boca e disse: da onde é que tu me conhece para tu dizer que em mim não há dolo? Jesus Cristo disse: antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Já que tu está dizendo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, se ele falasse isso para mim, eu lhe garanto que eu ficaria irritado, pois eu nasci numa cidade não muito grande, mas uma cidade que hoje tem quase 470 mil habitantes, a capital do agreste de Caruaru. Mas eu fui criado numa cidade por nome de Maraial, que até hoje não deixa de ter 3 mil pessoas. Pastor Reuel, pastor Djalma, pastor Alexandre, eu duvido que se alguém dissesse para vocês, pode vir alguma coisa boa de Camboriú, se irritaria, te provocaria. A primeira reação seria dizer: tem sim, e não fale mal da minha cidade. Pois é, Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Jesus não revidou, mas com carinho ele disse: antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Aí diz a Bíblia que Natanael ajoelhou. Deixa eu lhe explicar o segredo da figueira. Herodes mandou matar as crianças recém-nascidas. A Bíblia diz que o anjo Gabriel pegou Maria e José e levou para o Egito. A segunda criança que escapou, a Bíblia diz que João Batista apareceu pregando no deserto da Judeia, era seu primo, escapou. A terceira foi Natanael. Deixa eu
eu lhe explicar melhor. Os romanos tinham por ideia que figueira, videira e oliveira era coisa de Deus. Primeiro, figueira simboliza a grandeza de Israel, videira a produtividade de Israel, oliveira a unção do Espírito em Israel. A mãe e o pai de Natanael fizeram uma casa debaixo da figueira. Somente o pai, somente a mãe, somente Filipe sabia e mais ninguém. Aí Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira. Natanael caiu de joelho e disse: Rabi, vejo que tu és profeta. Jesus disse: calma, só porque eu disse que te vi debaixo da figueira, tu já está se alegrando? Prepara-te, porque a partir de hoje vou ligar uma escada no céu e na terra, e tu verás anjo subindo e anjo descendo, anjo subindo e anjo descendo, anjo subindo e anjo descendo. Meu Deus, meu Deus. Discriminação. Sabe, senhores, eu tinha 19 anos de idade quando eu fui representar pela primeira vez o meu pastor presidente. E ele disse assim para mim: negrinho, eu vejo que tu és um homem de Deus, e que Deus te fará um pregador do evangelho, e que em breve tu vai ganhar muitas almas. Eu disse: eu creio. Foi o meu primeiro voo de avião. Peguei um avião na época da VASP. Estava muito quente em São Paulo. Então eu coloquei uma calça jeans, uma camiseta branca e uma sandália alpargata nos pés de couro. Quando eu cheguei na cidade que eu ia pregar, os irmãos me receberam no aeroporto. E eles ficaram com aquela plaquinha na mão: Pastor Adeildo Costa. Quando eu desci do avião, eu me identifiquei. Eu disse: sou eu. Os obreiros que estavam para me receber balançaram a cabeça e disse: não, não é possível. Esse aí não é o pastor. Porque normalmente o povo trata pastor um homem velho, carrancudo, de cara feia. Eu fui um dos pastores mais novos do Brasil. Aí eu disse: sou eu, pastor Adeildo. Aí o filho do pastor presidente olhou para mim e disse: mais novo assim? Eu disse: sim. Ele disse: eu nunca vi um pastor tão novo. Tu sabe pregar? Eu disse: mais ou menos. Ele disse: mas aquele da fita que prega sobre a Arca da Aliança, é você? Com aquela voz rouca e grossa. Eu disse: é eu mesmo. Me levaram para o hotel. Quando foi 2h30 me buscaram para almoçar. Me lembro como hoje. Uma coisa triste é você ser discriminado. E as pessoas que te discriminam nem imaginam o tamanho da unção que tem na tua vida. É verdade ou não é? Aí uns obreiros, o filho do pastor, eu na recepção sentado. Aí disse assim para o recepcionista: quarto do pastor Adeildo Costa. O rapaz disse: essa aí? Eu disse: sou eu. Minha primeira pregação representando o meu presidente, eu estava feliz demais. Ele olhou para mim e disse: tem certeza que é você? Eu disse: absoluta. Ele disse: mas não tem uma roupinha melhor, assim, uma gravata? Eu disse: um calor de 40 graus, você está louco, irmão? Aí ele fechou a cara. Eu entrei dentro do carro com 2 obreiros atrás, o motorista e eu no banco da frente. Todo mundo em silêncio, ninguém falou comigo. Quando eu cheguei na cantina, no refeitório da igreja, a presidente do ciclo de oração foi convidada a me saudar. Ela vinha sorrindo, feliz, naquela mesa enorme. E ela imaginou que iria encontrar um senhor de idade, um negrinho magricelo que eu pesava 59 quilos. Tinha mais um pouquinho de cabelo aqui na entrada, Alisson. Quando ela foi pegar na minha mão, ela fez assim: paz do Senhor. O senhor é pastor? Eu disse: sou. Novo assim? Eu disse: é. Virou as costas e foi embora. O restante da semana ninguém pegou na minha mão. Foi o primeiro ginásio que eu deparei na minha frente. À noite o ginásio, quando eu entrei, tinha umas 10.000 pessoas, ferrenha fechado. O pastor olhou para mim, do meu lado direito. Ele disse assim: você sabe pregar mesmo, meu filho? Eu disse: eu sei, um pouquinho. Ele disse: via das dúvidas, eu vou colocar alguém para dar uma introdução, para você não se perder. Eu disse: amém.
O irmão com a maior fome de pregar para uma multidão, um obreiro pegou o microfone e pregou meia hora sobre a unção de Davi. Do jeito que o povo estava, o povo ficou calado. Pastor levantou 2 obreiros, um olhou para mim e disse assim: você tem bala na agulha para esse povo? Eu disse: eu tenho. Quem tem bala na agulha aí, levante a mão que eu quero ver. Quando eu comecei a pregar, e estou pregando. Sabe aquele dia que você prega, como o culto de hoje, que não precisa se esforçar muito, a glória vem, Deus desce, o Espírito manifesta, os anjos voam em volta da igreja. O ginásio começou a tremer, e vai sendo abalado com a glória do Senhor. Isso que eu estou contando não é mentira. Estou lhe falando uma realidade. Cidade de Montes Claros, na época pastoreada pelo pastor Paulo. Naquele dia, Deus mostrou para mim a glória de perto. Eu larguei o microfone para lá, fiquei com medo porque o teto tremia, a telha abrindo, as colunas se torcendo. Entrou dentro do ginásio uns homens vestidos de roupa de bombeiro. Foi até o pastor e disse: quem está falando, mande parar de falar. Se possível, peça para o povo parar de gritar. Lá em cima está pegando muito fogo, o ginásio vai cair. O pastor saiu para fora, olhou lá em cima, olhou em volta. Não tinha nada, disse: o que é? Tem muito fogo dentro, fogo fora. Um dos obreiros que era do corpo de bombeiro disse: não é não, comandante, é a glória de Deus que desceu. Tem fogo de Deus aí na tua vida. Eu estou dando uma olhada aqui em cima da tribuna. Tem obreiro que não deu nem um aleluia ainda. Eu acho que eu vou ter que pegar alguns dólares, alguns euros para alguém dar glória. Se tu não deu glória, deve ser porque tu está torcendo pela minha derrota. Não é fariseu, filho do cão. Sai daqui de cima, que é lugar para adorador, para profeta. Sai! Pega a bola de fogo aí, pega a bola de fogo aí, pega a bola de fogo aí. Adore, adore, pode adorar, pode adorar. Quem vem a Gideões não vem para brincar. Quem vem a Gideões não vem para passear. Quem vem a Gideões vem para entrar em outra dimensão. Se tem alguém aqui que vem brincar, tá no lugar errado, vai pro parque. Aqui é lugar de adorar, 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 adorar. Que está me assistindo pelo telão, recebe a presença de Deus aí. Se tem alguma múmia do teu lado, queima o resto dessa múmia aí. Se tem algum fariseu linguarudo que está aí, arranca a língua dessa coisa aí. Sinta a glória do Senhor.
chamada. Quarto preço de uma chamada: desabono. As suas decisões provocaram reações. As suas atitudes moveu o inferno contra você. Se tem alguém que te odeia mais do que teus familiares, talvez, se chama diabo. O diabo não está feliz com o que Deus vai fazer na sua vida. Diga: eu creio. Pastor, o que é desabono? É ter e não ser valorizado. Pastor, o que é desabono? É conhecer e não ser reconhecido. E tem coisa que nos intriga na vida. Pessoas incapazes assumem lugares que a ele não compete assumir. Sabe por que o nosso país balança como gangorra? Porque ele será país de primeiro mundo daqui a 200 anos, se Jesus não voltar. A Bíblia diz que um homem tinha 5 talentos e deu a um que era capaz de 5. Ele tinha 2 talentos e deu a um que era capaz de 2. Ele pegou 1 talento e deu a um que era capaz de 1 talento. Mas diz a Bíblia que disse: trabalhai, grandeai, negociai para mim, até que o tempo de voltar chegue. O que tinha 5 talentos, grandeou mais 5 talentos. Natural, capaz, habilidoso, cheio de conhecimento. O que tinha 2 talentos, trabalhou, se esforçou e conquistou mais 2 pelo seu esforço. O que tinha 1 talento, enterrou o seu talento. Escute, 1 minuto de silêncio, por favor. Escute. Durante muitos anos eu preguei muito errado. Eu pegava esse rapaz de 1 talento que enterrou o talento. Eu tenho 15 mensagens massacrando ele. Eu detonava ele. Itinerante tem uma mente fértil para projetar coisas boas e coisas más. A mente de um itinerante é a própria mente de Deus. Escute. Aí eu comecei a me perguntar, porque eu pregava assim: desenterra teu talento, pega teu talento de novo. É assim ou não é? Aí eu fui orar e Deus me disse: pregue diferente. Você está pregando contra quem está enterrando, mas você não buscou a causa porque alguém está enterrando. Roberto Olegário, quando alguém enterrou o talento, não enterrou porque tinha medo, não é só medo. E quando alguém tem medo é porque alguém que está em volta dele provocou medo nele. Deixa eu fazer você sentir o drama. Sabe por que ele enterrou o talento? Diga: eu quero saber. Primeiro, ele era mais capaz do que o de 2 e o de 1. Primeira capacidade, ele disse: conheço o meu Senhor. Segunda capacidade, ele planta e colhe. Terceira capacidade, ele ceifa, mata e lança no inferno. O único defeito que ele tinha foi imaginar que poderia ser como os demais. E não posso pensar assim. Eu nunca serei como você, você nunca será como eu. Cada um terá uma unção diferente na vida. Deus não precisa de plágio, não. Deus não precisa de réplica, também não. Deus não precisa de cópia, Deus quer o original. Você é você, eu sou eu, tu é tu. Cada um Deus vai usar de uma maneira, e eu creio que é verdade. Mas aquele que tinha um talento, sepultou o talento. Por que será que ele sepultou o talento, pastor? Quem tem muito, escute, zombam de quem tem pouco. Não, calma. Quem tem 5 fala mal de quem tem 1. Calma, fique quieto. Deixa eu bater gostoso, calma. Quem prega aqui não quer que você suba aqui. Pastor, o senhor é doido, vai arrumar encrenca e eu estou lá me lixando. Quem canta aqui
e o medo daquela arquibancada começar a se apoderar daqui. Pastor Reuel disse: já começou a subir. Sabe por que muitos de vocês, quando voltam para casa, não querem cantar mais? Porque quem está aqui, só ele quer cantar. Quer nem saber se você vai cantar no meu CD, no meu DVD. Não devo nada a você. Não nasci na sua casa. Quem está aqui não quer pegar na mão de quem canta ali. Quem prega aqui não quer pegar na mão dos que estão no anonimato ali. Deus vai virar teu cativo. Sacode a mão pra cima, tira o pé no chão, esmaga.